PT de Mato Grosso, Ságuas Moraes. Senhor presidente, nobres deputados, senhoras parlamentares. Senhor presidente, eu gostaria de usar esse grande expediente hoje só para falar de um projeto em que eu apresentei o ano passado, projeto de número 413 de 2014, que trata da criação do Sistema Nacional de Educação. Mas, infelizmente, por conta de tentativas de golpes da oposição, nós somos obrigados a tratar também desse assunto aqui no grande expediente, já que é um espaço importante que nós temos aqui dessa tribuna. Quanto à questão do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, na verdade, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele estipula que 2 anos após a sua promulgação, teria que se criar o Sistema Nacional de Educação. Hoje nós temos os sistemas municipais, temos o sistema estadual e temos até um sistema federal, mas cada um trabalhando de forma isolada, e isso, de certa forma, dificulta para que a gente possa tratar a educação em nosso país como uma questão nacional. Por isso, da importância da criação do Sistema Nacional de Educação e também a importância de nós tratarmos desse assunto. E esse projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, ele trata do Sistema Nacional numa relação de cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Que daqui para frente, a partir da aprovação desse projeto, que terá que ser aprovado até julho do ano que vem, nós teremos que ter esse tratamento, de fato, que prevê a questão do Pacto Federativo, de tratar de uma forma cooperada a relação entre estados, entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas também está previsto, tem várias ações no Sistema Nacional de Educação que prevê a criação de um Conselho Nacional de Educação. Hoje nós temos um Conselho Nacional de Educação, o que nós não temos é um Conselho Federal de Educação para fazer a normatização do sistema federal. Nós já temos os conselhos estaduais e, na maioria dos municípios, os conselhos municipais que tratam do sistema municipal e do sistema estadual. Portanto, nós vamos estar criando um Conselho Nacional que terá o papel, além do papel de normatizador, de formulador das políticas públicas desse país, e também será um espaço de recurso, tanto do Conselho Federal, quanto dos conselhos estaduais e municipais. Mas também ele trata da questão da qualidade da educação. Está previsto também na criação do sistema, que dentro desse sistema de cooperação, a União deverá fazer a suplementação a estados e municípios que não conseguirem ter o mínimo necessário de recursos para garantir uma educação de qualidade. Então será pactuado nacionalmente, através de uma comissão tripartite, será feito um levantamento dos insumos necessários para que você tenha o mínimo necessário de recursos para uma educação de qualidade. Aquele município ou aquele estado que não chegar a esse quantitativo mínimo necessário para uma educação de qualidade, ele terá direito à suplementação da União, não por estado como hoje tem uma complementação, porque nós sabemos que por estado você vai sacrificar ainda mais alguns municípios. Se esse recurso é remetido para o estado e distribuído de forma igualitária entre os municípios, nós sabemos que de estados ricos que têm municípios pobres, nós temos estados pobres que têm municípios ricos e que não precisa dessa suplementação, não precisa dessa ação supletiva. Portanto, um diferencial importante é que essa ação supletiva, baseado no custo aluno qualidade, será feito por municípios e também será feito por cada unidade da federação. Desse modo, eu acredito que a gente possa eliminar as diferenças.
Não é desse modo, acredito, que a gente possa garantir o mínimo de qualidade para cada estado e para cada município na educação do nosso país. Está previsto no PNE que nos próximos 10 anos nós deveremos ter pelo menos 10% do PIB investido em educação. Então eu creio que deverá ser a nossa meta aqui desta casa, porque o PNE foi aprovado aqui, foi discutido em todas as unidades da federação, foi discutido município por município, região por região, foi feitas as conferências regionais, depois na Conferência Nacional em 2010, definiu o Plano Nacional de Educação a partir da Conferência de 2010. Esse Plano Nacional de Educação veio para esta casa, senhor presidente. O senhor sabe bem que recebeu 2.900 emendas parlamentares. Então, é um plano que foi debatido amplamente com a sociedade e chegando aqui nesta casa ainda recebeu 2.900 emendas. Portanto, é um plano bastante ambicioso e que nós deveremos, enquanto Casa Legislativa desse país, enquanto Câmara dos Deputados, estar trabalhando no dia a dia para que tudo aquilo que tiver que ser regulamentado possa ser regulamentado a seu tempo e que possa garantir com que nós tenhamos essa educação de qualidade a partir desse Plano Nacional de Educação que tem aí pelo menos mais 9 anos pela frente. E nós apresentamos o projeto de lei complementar que cria o Sistema Nacional de Educação e dessa maneira garantirá, sem dúvida nenhuma, uma educação de qualidade para o nosso povo, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Mas como eu disse, senhor presidente, no início da minha fala, eu gostaria de tratar só desse tema, só da educação. Mas infelizmente, a oposição aqui nesta casa não está conformada com o resultado das eleições. E aí, ontem mesmo, aqui da tribuna, nós ouvimos vários oradores dizendo, não, é por causa da crise, isso e aquilo. Não é isso. Na verdade, nós tivemos, logo após os resultados das eleições, logo após a abertura das urnas, questionamento, chegaram a duvidar da urna eletrônica, chegaram a duvidar do resultado eleitoral. E aí começou as movimentações no sentido de garantir um terceiro turno. Esse terceiro turno não aconteceu. Começou, a presidenta Dilma foi empossada, começou um novo período legislativo e novamente começaram a arguir a legitimidade da presidenta Dilma com 54 milhões de votos. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar essa tentativa de golpe da oposição, porque a presidenta Dilma foi eleita legitimamente pela maioria do povo brasileiro. E aí essa casa tem que ser a guardiã do processo democrático, e não o contrário. Nós podemos ter oposição, e é bom para qualquer governo que tenha uma oposição responsável, uma oposição séria, que possa tratar das questões com seriedade nesse país, e não fazer o jogo rasteiro, como temos observado aqui. Por isso eu quero dizer que nós, já que eu gosto muito de recortar jornais, de guardar algumas notícias relevantes ao longo dos tempos, e aí eu tenho aqui algumas notícias do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma coletânea de jornais aqui, com algumas manchetes que eu vou ler aqui, para que as pessoas possam entender que quem nos acusa nesse momento não tem moral nenhuma para fazer essa acusação, que o PSDB, quando esteve no governo, não conseguiu fazer aquilo que condena aqui ou aquilo que prega aqui. Na verdade, aqui nas manchetes dos jornais da Folha de São Paulo, no dia 31/1 de 99, desemprego cresce 38% no governo FHC. Petrobras vira Petrobrax por 50 milhões de dólares. Esse era o valor, deputado Bongás, que gastariam para mudar o nome de Petrobras para Petrobrax. Petrobras pode ser vendida em 3 anos, diz Zilberstein, que era o ex-presidente da Petrobras. PFL pressiona pela venda da Petrobras. Petrobras muda de nome para Petrobrax. Bornhausen
quer vender Petrobras. Quinze mil pessoas brigam para ser lixeiro no Rio de Janeiro. Era aquela famosa fila daquele concurso, deputado Edmilson, que lutando para uma vaga de lixeiro, 15 mil pessoas. O país tem 50 milhões de indigentes, diz a FGV, em 2001, há poucos dias atrás. No final do governo Fernando Henrique, nós ainda tínhamos ainda 50 milhões de indigentes, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Também está aqui na Folha de São Paulo. FHC diz que há risco de país virar Argentina. Folha de São Paulo também. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil. Outra manchete aqui. Deputado diz que vendeu seu voto a favor da reeleição por R$200 mil. Essas manchetes que eu estou lendo são da era FHC, do partido que se quer colocar como paladino da moralidade nesta casa e que teve, mais uma vez, o seu projeto derrotado, porque de fato não tinha um projeto alternativo para o nosso país. FH diz que é vagabundo quem se aposenta antes de 50 anos. E aí, na mesma matéria do Globo, diz aqui, Reinaldo Stefani, ex-ministro da Previdência, se aposentou aos 48 anos e FHC aos 37 anos de idade. Também aqui, várias outras manchetes da Folha e do Globo. O país é o quarto do mundo em desemprego na era FHC. FHC ordena demissões em massa. Desemprego vai a 17% e deve subir ainda, conforme dados do governo. Desemprego sobe 19,7% em São Paulo, ainda na era FHC. Desemprego de 20% é recorde em São Paulo. Brasil é o segundo do mundo em desemprego. Isso tudo no período FHC de 99 a 2002, essas últimas manchetes que eu li. O país precisa de 40 bi do FMI, dizem analistas. Estratégia será seguir a receita do FMI. Lula herda dívida de 1 bilhão na Previdência. Banco Central eleva juros a 45% para conter a inflação. E aí eles vêm aqui reclamar do juro, parece que o juro na época deles era zero. Aqui fala que o juro a 45% para conter a inflação, mas teve um ano que chegou a 54,5% a taxa Selic. Juro nos bancos atinge 79% ao ano. « 56% dos jovens estão fora da escola. Isso já no ano de 2000, também na Folha de São Paulo. Lula assumiu o governo em 2003, portanto, 2 anos antes, 56% dos jovens estavam fora da escola. Gasolina tem o 3º reajuste em 35 dias. O reajuste acumulado nesses 35 dias, diz também a Folha de São Paulo, em 2002, em abril de 2002, no último ano de FHC, a gasolina teve um reajuste acumulado de 23% em apenas 35 dias. Sobe o preço de gás, gasolina e diesel. A gasolina sobe 12%, o gás de cozinha 22% e o óleo diesel 20%. Também em 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso. Senhor presidente, eu estou citando isso aqui, até porque faz parte do jogo democrático a oposição apontar erros nos governos. O que não faz parte do jogo democrático é tentar dar golpe, é tentar impedir o processo democrático. E aí,
nós observamos aqui outras manchetes aqui do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Se fosse hoje as doações feitas por 12 empresas brasileiras e estrangeiras para a criação do Instituto FHC, equivaleriam a 16 milhões. Este é o valor corrigido pelo IGPM das doações que ocorreram em novembro de 2002 em um jantar no Palácio da Alvorada, quando a FHC ainda era presidente. Montante é mais de 4 vezes os 3 milhões também corrigidos doados ao Instituto Lula pela Camargo Correia entre 2011 e 2013. Após a divulgação pela imprensa, como se fosse um escândalo, da doação da empreiteira ao Instituto Lula, vem à tona a notícia de que a mesma empresa, através da VBC Energia, foi a maior doadora do projeto de digitalização do acervo FHC em Ruth Cardoso. Noblar decreta o desmanche de Beto Richa. Segundo o colunista, para o colunista Ricardo Noblar, em 6 meses, o tucano paranaense Beto Richa, que parecia destinado a integrar a lista de nomes de onde sairá o candidato do PSDB à presidência em 2018, se tornou o primeiro governador da safra de 2014 a perder a condição de circular livremente por seu estado sem risco de ser hostilizado. O governo gastara 4 bilhões, além do que poderia, o segundo maior déficit do país. Richa herdou dele mesmo um estado quebrado, e desde então só fez descer a ladeira, até que quarta-feira passada aconteceu o pior. Isso é notícia de 4 de maio. Ele cita o caso do massacre dos professores, um vídeo gravado dentro do Palácio do Governo, que mostrou um de seus assessores, Richa, comentando a violência, sem recriminá-la. Antes, pelo contrário, Richa defendeu a polícia. Nós temos aqui a reeleição que custou mais caro ao país, foi a de FHC. Eu já citei aqui alguns números colocados pela imprensa da época. Doações da UTC, ontem foi dito isso aqui, por um dos parlamentares do PSDB, doações da UTC a PT e PSDB foram equivalentes. Aqui o jornalista foi generoso. Na verdade, o Ricardo Pessoa, dono da UTC, doou 8 milhões e 700 à campanha do senador Aécio Neves no ano passado. 1 milhão e 222 mil a mais que o valor doado ao PT. Fato faz cair por terra a tese de que o empreiteiro, cuja empresa é alvo da Operação Lava Jato, doou 7 milhões e meio para o governo da presidenta Dilma Rousseff, com medo de retaliação. Então essa é mais uma barbaridade que foi dita aqui pela oposição. Também, senhor presidente, eu gostaria de exaltar aqui, de fazer uns comparativos com alguns números aqui. A taxa de desemprego no governo Fernando Henrique, a média foi de 12,3%. E a nossa está ainda pela metade. Nós tivemos uma média de 12% a 18% no governo Fernando Henrique, e o ano passado, em novembro, a taxa do governo da presidenta Dilma foi a menor da história do Brasil, e uma dos menores do mundo, com 4,9%, e hoje é fato, ela está acima de 8%, e o governo está adotando algumas medidas com muita dificuldade, e precisa muito do apoio desta casa, para que a gente possa aprovar essas medidas e retomar o crescimento e garantindo a manutenção dos empregos. Mas a média de desemprego no período FHC, a média foi de 12,3% e a nossa é em torno de 6%. Salário mínimo teve aumento real no governo do presidente Lula e Dilma de 72%, enquanto que hoje nós temos o melhor salário mínimo dos últimos 30 anos. O PIB do Brasil, em 2002, era de 580 bilhões de dólares. Em 2014, já era de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. As reservas cambiais, quando o Lula assumiu, era de 37 bilhões de dólares. Já chegou a 420 no período
da crise global em 2008, quando iniciou a crise, e o governo teve que fazer isenção de mais de 200 itens, isenção da folha, isenção de IPI para vários produtos, mais de 200 produtos, para garantir a geração de emprego, para garantir a manutenção da renda do trabalhador, e aí reduzimos de 420 bilhões para 370 bilhões. Portanto, hoje ainda o Brasil detém a quinta maior reserva cambial do mundo, o que garante uma condição de certa tranquilidade ao nosso país. Lógico que o governo teve que fazer ajustes. Esses ajustes porque, com as isenções que estávamos dando, estávamos gastando mais do que arrecadando. E por isso, estávamos consumindo parte da reserva cambial. Mas ainda temos a quinta maior reserva cambial do mundo. E se necessário for, tenhamos a quem recorrer, e não como a FHC, que em determinado período teve que recorrer ao FMI buscando 40 bilhões de dólares. Esses 370 pertencem ao nosso país, 370 bilhões de dólares. Investimentos estrangeiros em 2002 era de 17 bilhões de dólares. Em 2014 passou de 62 bilhões. A renda per capita no governo FHC era de apenas 2.800 dólares. Em 2014, o PIB per capita foi de 16,1 mil dólares. A média da inflação de FHC foi de 9,1%, chegando a 12,5% em 2002, logo antes que o governo Lula pudesse assumir. Enquanto a média de Lula foi de 5,8% e de Dilma Rousseff de 6,1%. A taxa Selic, na média, no governo Fernando Henrique, foi de 26,59%. Em 95, essa taxa bateu recorde, chegou a 54,5% no governo FHC. No período Lula, a média da Selic foi de 14,68% e no governo da Dilma, em torno de 14%. Portanto, senhor presidente... Se permite uma parte, meu? Sim, permita a parte, Vossa Excelência. Deputado Sargos, é uma alegria poder fazer essa parte para homenageá-lo em primeiro lugar. Fosse prefeito na tua cidade, Mato Grosso, deputado...